Boa noite a todas e todos. Hoje vai ser uma live um pouco diferente, né, do setor jurídico. Uma live com a Deise Nunes, Miss Brasil, 1986, né, com apenas 18 anos, iniciou essa carreira brilhante que está até hoje aí na mídia, né, totalmente em pauta, totalmente em alta. Então pode ter certeza que é um prazer inenarrável. Olha aí, que maravilha! Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela presença. Cheguei com o bêbado equilibrista, tô ótima já. É verdade. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite. Imagina, né? Eu sou um fanzaço teu, né? De antemão eu já cumprimento também o que o Dr. Rodrigo Pugina pediu para avisar, que é um fã teu, está muito feliz, muito honrado pelo aceito convite, né? Da mesma forma o professor Roque Requisito também, que são os nossos diretores. Que bacana, que legal. Né, da comissão. Eu que fico muito obrigado pelo convite, que é sempre muito bom falar sobre esse tema e necessário, né? Infelizmente a gente precisa ainda martelar muito e falar muito sobre esse tema, né? Que é como nós, mulheres negras, nos viramos e nos reinventamos e continuamos seguindo em frente, porque é assim que tem que ser a vida, né? A gente não pode parar. Exatamente. Então, o nosso tema de hoje vai ser sobre igualdade racial e os desafios das mulheres negras. Né? A Deise Nunes foi Miss Brasil em 1976, com apenas 18 anos. Né? E eu fico pensando, né? Hoje já é muito complicado a questão do racismo. Né? Imagina antigamente, há esses anos atrás. Né? E como é que foi naquele momento, na verdade, alguns meses antes também de toda aquela preparação, né? E até hoje, né? Essa mulher que muito nos brinda até hoje, né? E tenho certeza que vai nos brindar por muito tempo, que é empresária, né? Do mundo da moda também, tenho certeza que também tem outras pautas também à frente, né? Sem dúvida. Pois é, realmente eu só tinha 18 anos, era uma menina de tudo, né? A palavra menina define, né? Naquela época realmente era uma menina que ainda estava descobrindo muitas coisas, né? E aí eu caio, então, dentro de um concurso grandioso como o Miss Brasil. Na época, ele era realizado pelo Silvio Santos. Então, o Miss Brasil, na década de 80, porque o Silvio Santos começou em 81 a realizar o concurso e terminou em 89, foi o último ano que o SBT, então, fez o concurso de Miss Brasil. Então, assim, daquela época, daquela década de 80, o concurso, eu acho que por ter ido por uma emissora aberta e bem popular, né? Porque o Silvio Santos é completamente popular, e o concurso também se tornou popular. Então, a sensação que as pessoas têm é que se falava muito mais no concurso na época. De fato, porque ele fazia o concurso e dentro dos programas do SBT, não era no programa do Silvio especificamente, mas dentro dos programas do SBT ele fazia as seletivas, porque ele realizava dentro da emissora 3 concursos estaduais, que era o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, por exemplo, eu quando fui eleita Miss Rio Grande do Sul, eu não fui eleita aqui no estado, eu fui eleita em São Paulo, no SBT de São Paulo, né? Então, as seletivas aconteciam em vários programas, como o programa da Hebe, como o programa do Flávio Cavalcante, como o programa do Gugu e o programa do próprio Silvio Santos. Eu tive acho que posso dizer que sorte, de ter participado da minha seletiva dentro do programa do Silvio. Eu poderia ter ido em qualquer outro programa, né? E as finais, obviamente, para eleger a Miss Rio, a Miss São Paulo e a Miss Rio Grande do Sul, era dentro do programa do Silvio Santos aos domingos. Ele fazia
dentro do programa dele, claro, né? E ali, então, ele elegia essas Miss estaduais. E depois, claro, depois de um período, eu fui para o Miss Brasil, representar o Rio Grande do Sul. E aí, por já ter passado por situações desagradáveis, obviamente, de racismo, né? Hoje até alguém postou uma foto e me marcou, eu acho que de uma matéria que eu fiz para o Caderno Dona, que eu disse que quando a gente sofre discriminação racial, no primeiro momento a gente fica sem ação, porque, na verdade, não se espera. Eu nunca esperei, nunca fui, sabe, com uma armadura diante das pessoas. Eu nunca esperei isso. Então, a primeira vez que você sofre essa discriminação, a gente fica sem ação, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. É tão absurdo, né? É tão absurdo as pessoas te julgarem pela cor da tua pele, né? A gente pode julgar por outras coisas. Agora, pela cor da pele, gente, é uma coisa que, né? Parece que não casa. É uma coisa que para mim não casa. E aí eu pensei, quando eu cheguei em São Paulo, eu pensei assim, poxa, será que eu vou ter o mesmo problema? Foi o que eu pensei. Tu chegou sozinho em São Paulo? Sim. Nesse período, chegou sozinho ou chegou com a tua mãe? Não, sozinha. 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 Então a gente chegava, por exemplo, como eu vinha daqui, né? Como eu saía de Porto Alegre, então o avião pousava lá em Guarulhos e tinha uma Kombi do SBT que buscava as misses. Eu lembro que eu cheguei e eu ainda tive que esperar algumas outras misses de outros estados que estavam chegando naquele dia próximo do meu horário. E aí eles nos colocaram dentro da Kombi, que não era van, era Kombi, e nos levaram para o hotel no centro de São Paulo, onde a gente ficou hospedado. E aí eu lembro que ali foi muito interessante porque eles divulgavam, o SBT divulgava quando a Miss chegava. Tá chegando tal dia, as Misses tal, tal e tal. E aí tinha bastante gente na frente daquele hotel. E aí quando eu desci, a gente tinha que usar faixa, né? Então eu desci com uma faixa de Miss Rio Grande do Sul. Sim. Porque dentro de concurso, assim, para quem não sabe, a gente não tem nome. A gente é o nome do estado. Então, quando alguém queria falar comigo, ô Rio Grande do Sul, né? Ô São Paulo, né? A gente não tem nome. A gente vai saber depois o nome. Mas naquele momento a gente é o estado. E aí eu teve uma pessoa que parou na minha frente, assim, e ficou olhando para minha faixa e olhava para mim. E olhava para a faixa, sabe aquele cara crachá? Mas isso. Tá estranho isso. Ele achou muito estranho, óbvio. Ele achou muitíssimo estranho. E aí ele parou e me olhou assim, eu tava parada, porque ele parou bem na minha frente. E aí eu, claro, não quis ser grosseira, nem mal educada e desviar da pessoa. Fiquei parada ali até que ele se dignou a me perguntar, mas tu é do Rio Grande do Sul? Eu digo, bom, é o que está escrito na faixa, né? Primeira, eu já tive que tirar uma onda ali, porque... Aí ele disse assim, mas tu tem certeza que tu nasceu lá? Eu digo, bom, gente, como é que eu não vou ter certeza? Eu disse, claro que tenho certeza. Ele disse, não, mas tu pode, sei lá, ter saído de outro estado e ter ido para o Rio Grande do Sul bem jovem, pequena, criança, né? De repente tu nasceu no Pernambuco, tu nasceu no Rio de Janeiro, nasceu na Bahia. Enfim, ele foi falando, né, em outros estados, como se aqui fosse... entre aspas, proibido ter negros, né? Porque todo mundo sabe, obviamente, que o sul do país é colonizado por alemães, italianos, poloneses, enfim, né? Europeus. E aí eu acho que ele achou aquilo muito esquisito, né? Como assim? Uma criatura negra representando um estado gaúcho, né? Como? Enfim, foi a única coisa, assim, eu não posso nem dizer que isso foi um racismo, obviamente que não, porque, na verdade, ele estava admirado, né, em ver uma representante negra do Rio Grande do Sul. Dentro do concurso foi tudo muito bem, tudo correu muito bem. Não tive nenhum tipo de problema.
Porque a gente sente, a gente observa quando as pessoas estão falando, né, em ti ou de ti, a gente observa. Nunca teve, assim, Claro. eu nunca vi, por exemplo, nenhuma das meninas que participaram comigo do Miss Brasil cochicharem ou falarem alguma coisa. Eu nunca vi isso. Naquela época, igual, Daisy, tu conseguia ter essa percepção. Porque faz muito tempo hoje que a gente fala muito mais também sobre a questão racial, Sim. né? Será se tinha essa percepção mesmo naquela época? Eu vou te dizer que essa percepção, assim, do que foi, do acontecido, né, do acontecimento, essa percepção ela veio alguns dias depois da minha eleição, né? Porque é tudo muito assim, Leandro, como é que eu vou te explicar? É tudo um turbilhão, sabe? Nós passamos 15 dias juntas, nós, que eu digo eu e as candidatas, todas nós, fazendo várias programações, várias. Claro que a gente tem um vínculo ali muito bacana. Claro que eu me identifiquei mais com algumas, mas nunca deixei de conversar com nenhuma delas, né? Mas a gente Claro, tem mais afinidade. E aí, tudo aquele turbilhão, é um cansaço, porque a gente dormia tarde, tinha que acordar cedo para poder cumprir com a agenda do dia. Aí eu me lembro quando chegou o dia do concurso, assim, todo mundo estava morto. Nós estávamos mortas de cansado. As caras, assim, de manhã cedo, eram uma cara do terror, né? Porque a gente teve que ir para o Ayambi, por exemplo, a gente saiu do hotel, se não me engano, eram 7 horas da manhã. Já com tudo. A gente foi para o Ayambi com todas as coisas que a gente precisava. O traje de gala, traje típico, o traje de banho estava lá, né? E depois a gente fez um show também dentro do concurso, o show das Misses, que 86 foi época da Copa do Mundo no México. E sim. terminou o concurso, a primeira coisa, eu vou ser muito sincera, a primeira coisa que eu queria fazer era dormir, né? Porque a gente cansa. Mas isso foi impossível, né? Então, aquele turbilhão de coisas, já no outro dia eu tinha que fazer fotos para a revista Manchete, cedo, né? Então, assim, eu não tive, nos primeiros dias, eu digo ali, os 3 primeiros dias, eu não tive muito sossego. Eu tive, né, que cumprir com os meus deveres agora de Miss Brasil, né, na época. Aí eu acho que no 4º dia, na verdade, foi quando eu consegui sentar e consegui ler, porque a gente lia, né, jornal, né, fisicamente eu tô falando. Sim. A gente pegava jornal, revista, não é como é hoje, né, que você lê na internet. E aí eu comecei a observar, assim, o que as pessoas, os jornalistas, né, falavam, estavam falando sobre o meu título, enfim, e aí realmente eu me dei conta do grande feito que tinha acontecido. E aí, nossa, na época, assim, muitas entrevistas, e aí as pessoas diziam que eu era Miss Brasil 2000, mas eu não era 2000 coisa nenhuma, porque eu era 1986. E foi assim, esse turbilhão, e ao mesmo tempo que eu me dava conta do que esse título tinha de significado, eu também tinha que pensar que eu tinha que ir para um outro concurso internacional, né? Então, eu estava com a cabeça aqui e lá, sabendo que eu tinha que me preparar, arrumar as coisas, ver direitinho o que eu ia levar, fazer a prova do meu traje típico para o Miss Universo, né? Então, eram dois pensamentos, assim. E depois eu fui para o Miss Sudamérica, que foi um concurso muito interessante, que foi feito na Venezuela na época. Lá nós ficamos 15 dias. A única Miss Latina que não compareceu foi a Miss Paraguai daquele ano. E de lá, então, eu saí direto para o Miss Universo. Eu nem voltei para o Brasil. Eu fiquei fora do Brasil nessas andanças todas de concurso, uns 2 meses e meio, mais ou menos. Imagina aquela época que não tinha toda essa estrutura que tem hoje, né? De telefone, celular, nem existia celular. Não, Né? internet. Comunicação era... Internet era algo que nem se falava. Imagina, telefone celular? Nunca na vida. Nem existia. É, Então, assim, uma ligação, por exemplo, era algo caríssimo. Caríssimo. claro.
E para a gente se comunicar mais rápido, por exemplo, que a gente queria mandar... se eu quisesse falar contigo com rapidez, eu tinha que te mandar um telegrama. Né? Não existia outra forma. Uma carta Sim. levava uma semana, dependendo do lugar. Então, era assim. E tudo isso que se passou... Claro que quando eu ganhei o Miss Brasil, minha mãe estava em São Paulo. Ela chegou, eu acho que uns 2 dias antes do concurso, se não me engano. E depois, lá no Panamá, minha mãe foi, mas ela chegou uns 4 ou 5 dias antes do Miss Universo. Né? E tinha mais. Os pais não podiam se hospedar no mesmo hotel que nós estávamos. Olha só. Não podia nenhum parente, ninguém, nem coordenador, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. O hotel era o hotel das Misses, e ali, claro, tinha os outros hóspedes, mas parentes não podiam se hospedar no mesmo hotel. Né? Então, era uma coisa muito louca. Eu lembro que uma noite eles oportunizaram que os pais, então, pudessem sair com as suas filhas. Então, eu me lembro que foi o consulado, o cônsul do Brasil lá no Panamá, a minha mãe, e a minha mãe assinou um termo de responsabilidade que ela estava me tirando do hotel a tal hora, tudo ali marcadinho, e que ela teria que me devolver 3 horas depois. Era o máximo de tempo que a gente podia ficar com os parentes. E foi só essa noite, não teve outra. Quer dizer, porque eles, obviamente, eram responsáveis por mim. A partir do momento que eu cheguei lá, que eu entreguei a documentação necessária, eles ficaram responsáveis pela minha vida. Quer dizer, qualquer coisa que acontecesse comigo, eles teriam que responder. Então, por isso, esse termo aí que os pais e cônsuls dos países que levaram as suas missas para jantar, alguma coisa assim, tiveram que assinar, né? Era esse termo de responsabilidade que estaria levando a Miss inteira, intacta, e teria que devolver da mesma forma. Intacta. Intacta. Muito bacana, muito bacana. Falando dessa questão de viajar para os outros países, até foi conversando com o Dr. Rodrigo Pugina mais cedo, ele me pediu para fazer essa pergunta para ti, sobre essa questão racial de preconceito. Onde é que tu sofreu mais preconceitos? Foi dentro do Brasil ou foi nos outros países? E também nessa questão regional, não só no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, estado, nordeste do país, por exemplo. Eu não digo nem só como Miss Brasil, mas também como empresária também. Hoje, trazendo, na verdade, a ideia para hoje. Eu vou dizer que as 2 vezes que eu sofri preconceito racial foram aqui. Foi em Porto Alegre, foi no meu estado. Né? E nenhum outro estado que eu me lembre, nenhum, porque eu jamais iria esquecer, né? Se tivesse passado por aqui. Em nenhum estado eu tive problemas e nem em outro país. Então, as duas vezes, infelizmente, foram aqui, né? Na cidade. Foi na nossa cidade. A nossa cidade, na verdade, é a cidade mais tóxica que existe, acredito eu, por tudo. Por onde eu já passei, né? Ao menos dentro do Brasil, assim, é a cidade mais tóxica que eu conheço. É onde o racismo está dentro. Né? Tu deve ter sofrido, obviamente, preconceito. Né? Tu é um advogado. Né? E aí, mesmo sendo advogado e mostrando, obviamente, a tua capacidade, porque a gente sabe que estudar direito é bastante difícil, porque se lê muito, se tem muitas leis e muito artigo e não sei o quê. Também passar na prova da OAB é outro desafio, que a gente sabe. É um desafio maluco, que eu acho que realmente é importante. E mesmo assim, mesmo tu provando, porque isso é uma prova da tua capacidade. Tu é capaz, tu fostes capaz de fazer uma faculdade, de concluir, porque fazer uma faculdade é uma coisa, começar uma coisa, concluir é outra. Então, tu começou essa faculdade, tu concluiu essa faculdade e tu fizeste a prova, uma das provas mais difíceis, creio eu, que deve ser,
obviamente, a prova da Sim. OAB. Tu mostrasse tua capacidade. E eu acredito que mesmo assim, tu deves ter sofrido vários preconceitos. Com certeza. E, na verdade, a gente sofre muito preconceito hoje, né? Muitas pessoas acreditam que agora o Leandro é advogado, ou a Deise Nunes agora já é empresária, não sofre nenhum tipo de preconceito, mas lê do engano. Quanto mais a gente começa a alcançar maiores postos dentro da sociedade, ou vai almoçar ou vai jantar num ótimo restaurante, Sim. a gente pode ter certeza que a gente vai ver, a gente não vai se identificar com as outras pessoas. E muitas vezes, quando a gente entra nos espaços, digo os espaços de poder, né, as pessoas automaticamente nos olham como se fosse um alienígena. Eu sempre digo, parece que a gente é um ET. Exatamente, exatamente. E é muito bacana as pessoas falando aqui que se identificavam contigo na época. Não sei se está conseguindo ler. As pessoas falam assim, que legal. Que legal! Eu estou vendo no concurso da Miss Brasil, eu vendo a Deise, foi a nossa colega, a doutora Lívia, que comentou, eu vi a Deise Nunes, eu me identifiquei com o cabelo. Né? Então isso é muito bacana, né? Isso foi muito legal. Então, isso foi muito... o meu cabelo, ele foi um grande símbolo daquela época. Porque, assim, se a gente voltar atrás lá, anos 80, foi o ano dos exageros, assim. Era tudo muita maquiagem. Muita ombreira. Muito cabelo. Então, o meu cabelo era uma coisa. Sim. Vou te dizer, assim, ó, que eu amava aquilo. Que eu amava aquilo. Sabe? E eu fazia questão. Eu abria todos os meus cachos para ele ficar maior, assim. Quanto mais eu abria, maior ele ficava. Então, claro, na época, as mulheres negras, elas não usavam o cabelo assim. Tinha, assim, as mulheres que usavam um black, mas era um black comedido, tá? Era um blackzinho. Por exemplo, me lembro da Glória Maria na televisão sendo repórter lá, fazendo reportagem para o Jornal Nacional, para o Fantástico, enfim. A Glória, ela tinha um blackzinho, mas era baixinha, né? E as mulheres não tinham isso porque a sociedade não aceitava o cabelo crespo. Então, o que acontecia com a gente? Eu te digo isso porque eu usei. Eu usei Enê no meu cabelo. Durante uns 3 anos, eu acho. 3 ou 4 anos. Então, tu imagina, chegou um momento que eu me cansei daquilo ali. E eu disse para minha mãe, não quero mais usar isso. Não sou mais obrigada a usar. Eu quero deixar o meu cabelo normal. Eu devia ter 13 anos. 12, 13 anos. Imagina que eu comecei a usar Enê bem nova. Bem criança, né? Fala sério. Por quê? Porque as pessoas não aceitavam. Bom, e depois a gente não tinha os produtos que tem hoje para a gente usar no cabelo crespo. Era tudo muito difícil. As pessoas não tinham paciência. Minha mãe não tinha paciência nenhuma de pentear meu cabelo. Então, toda a vida era um sofrimento, entendeu? Era um chororô do caramba. E aí eu lembro que eu parei de usar esse tal desse Enê, e aí, claro, o meu cabelo ia crescendo e ia ficando esquisito. Por quê? Porque ele começou a crescer crespo aqui. E nas pontas liso, então parecia uma piaçava. A coisa mais horrorosa. E aí eu fui cortando, né? Obviamente, para tentar dar uma equilibrada naquele negócio. Até que eu me livrei do tal do Enê. Aí eu me livrei. Só que, por exemplo, em 84, quando concorreu ao Rainha das Piscinas, eu já usava o cabelo. Entendi. Só que ele era mais baixinho. Eu não usava com volume. Então eu já estava assim, meio que fazendo uma introdução. Como que Entendi. Daqui a pouco vocês vão me ver com o cabelo enorme. Isso que tu falou agora da Rainha das Piscinas, todo mundo comentou aqui, um monte de gente está comentando a Rainha das Piscinas do Internacional. Sim, eu representei o Internacional. Que ano que foi? 84. Ah, perfeito. Várias pessoas comentaram aqui que foi a Rainha Internacional. Inclusive tem Rotinas da Ogra, tá dizendo aqui, ela fala que foi o teu concurso foi uma alegria muito grande para nós, né, crianças negras da época. E ela pergunta, imagina, tu tem noção disso? Né? Porque é algo fenomenal, né, o concurso de Miss Brasil. E aí o que ela fala, não sei o nome dela, se ela pudesse escrever o nome dela ali, isso que ela fala é real.
né, foi uma representatividade para a época muito grande. E não só para as crianças, mas também para as mulheres, né, se ver representadas. As mulheres, eu digo, as mulheres mais velhas, de 25, 30 anos à época, né? Sim, sim. Não, sem dúvida. Sim, as pessoas me perguntam se realmente eu sei o que significou, né? É difícil, porque cada pessoa que eu encontro e que vem falar comigo, ou que me escreve no direct, ou, sabe, no Messenger, ou na rua mesmo, cada uma conta uma história. Uma história de superação, uma história de reconhecimento. Ah, porque eu me reconheci, porque eu me vi em ti, né? Eu pude me ver. Eu pude me ver na televisão, eu pude me ver no concurso de beleza. Porque até então, a sensação que se tinha é que o negro não é bonito. Não, Isso. não era bonito, não podia participar de concurso de beleza. E olha que eu não fui a primeira negra a participar. Eu fui a primeira negra eleita, né? É diferente. Então, assim, Sim. tivemos duas negras anteriores, uma que ficou muito conhecida, que é a Vera Lúcia Couto, que foi Miss Guanabara em 1964. Olha bem, Vera Lúcia, negra, eleita Miss Guanabara em 64. Ditadura. Ditadura. E aí tu imagina que ela conta essa história, eu já ouvi ela contando essa história, que ela estava desfilando na passarela e ela escutava as pessoas dizendo: sai daí, sua negra, isso não é lugar para ti, tem que estar no tanque, sabe? Tem que estar na cozinha. Imagina, ela era menina, ela era também jovem, e Sim. ter que escutar isso. E na época, imagina, retrucar era algo impensável. Impensável. Então, Sim. para ela ficou em segundo lugar no Miss Brasil. Ela não venceu aquele ano, mas ela ficou em segundo lugar, né? Chegou longe pra Com caramba. certeza. Na época, né? Pô, pra Na época. época. Então, mas ela não foi eleita. E aí, depois de tantos anos, que veio, então, uma representante negra de um estado colonizado por alemães e italianos, que é conhecido como um estado racista. E eu venho aí, então, representando esse estado e ganho o concurso, né? Foi algo Sim. que de fato foi um feito. E sabe que eu sempre tive muito cuidado, assim, nas minhas atitudes, nas coisas que eu faço, porque eu sei que, de alguma forma, aquela vitória representou muito para as pessoas. Então, eu preciso cuidar, né? As coisas que eu falo, as coisas que eu faço, como eu falo. Exatamente. Isso não é... Como é que eu vou explicar? Tem gente que pode pensar assim: bah, mas que chatice, né? Mas não é. Isso é respeito com as pessoas. Tá? Exatamente. Respeitar as pessoas. Poxa, que em um momento deixaram de fazer as coisas para estar na frente da televisão assistindo um concurso e torcendo por mim. Exato. É uma forma de eu demonstrar respeito e carinho por essas pessoas. Exato. E como a gente sabe, e hoje principalmente, né, com as redes sociais, que são muito boas, vieram assim para nos ajudar em várias coisas, mas que também podem ser muito tóxicas, né, e muito prejudiciais à saúde, digamos assim, principalmente a mental. Bastante. É preciso saber dosar, é preciso saber usar. Eu sempre paro e penso muito antes do que como eu vou escrever. Eu quero dizer alguma coisa, mas eu não quero ser grosseira, eu não quero ser estúpida, mas eu preciso dizer, Claro. né? Como que eu vou dizer? Como é que eu vou escrever? Então, às vezes, eu até demoro para escrever, porque eu fico procurando palavras para que eu possa dizer aquilo que eu preciso dizer sem ofender, né, as pessoas. Às vezes Exato. às vezes é difícil, né? Porque também a gente é feito de carne e osso. Mas a gente Exato. precisa fazer esse exercício, sabe? De pensar muito antes de escrever. Exatamente. Pediram para tu mandar um alô lá para Santiago de Compostela, na Espanha.
Ah, e o O Matos, Normando Matos. é, o Matos Isso. tá aí, querido. Beijo, Matos. O Matos é lá de Goiânia. Ah, perfeito. Geraldo, O Matos, meu irmão, que eu tô vendo. Olha. Deise Nunes, sei maravilhosa. A Gislaine Antônio ali, perfeita colocação, concordo plenamente. Ah, o Ah, Clóvis, tá bem. que é lá de Portugal. Olha só, gente, como tem gente. Jesus, e eu cega aqui, sem óculos. É, sabe os óculos? Porque assim, ó, dá um reflexo e as pessoas não me enxergam os meus olhos. Que legal, olha que maravilha. Já tive a oportunidade de falar muito obrigada para Deise Nunes. Ó, imagina. Eu agradeço. A doutora Lívia Suzana, que é procuradora do município, ela sempre interage bastante, né? E isso é uma verdade. Eu tenho certeza que, assim como ela, né, várias crianças, adolescentes, na verdade, da época, ou jovens da época, e mães dessas jovens, te deram, te agradeceram, né, pelo concurso de Miss. E hoje, dentro da tua atividade profissional, como é que é hoje a questão preconceito racial e também do que tu almeja dentro da tua carreira hoje como empresária? Olha, eu vou te dizer assim que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca achei, nunca pensei, nunca achei, nunca deixei de fazer, nunca deixei de ir nos lugares, né? Ah, porque esse lugar não é para mim. Por que que não é para mim? Eu sou gente como Ah, qualquer outro, sabe assim? Ah, mas claro. aquele lugar ali, porque não é um lugar para mim. Claro que é para mim, sim, ué. Eu sei me comportar, eu sei me sentar à mesa. Ué, como que não vai ser para mim? Então, eu nunca deixei de fazer essas coisas, sabe? E, Isso é um diferencial. Isso é um diferencial. sim, eu acho Né? que sim. Eu nunca me privei. A verdade é essa. Eu nunca me privei de estar no lugar que eu queria estar. A Daisy vai ter, sei lá, um jantar no restaurante mais caro. Ah, eu vou, Exato. sabe? Eu quero estar. Ah, mas aí a gente não vê ninguém negro. Não, tá vendo a mim. Eu tô aqui, entendeu? Sim, Claro que eu gostaria de ver aquele lugar abarrotado. claro. Tá me entendendo? Mas hoje, outro dia eu fui, depois, né, passado um pouco a pandemia, a gente começa a dar umas saidelas, assim, de leve, mas a gente, né? Aí eu foi até um fim de semana, eu fui almoçar num restaurante. E aí eu comecei a observar. Eu digo, peraí que eu vou observar. Aí eu contei um, contei dois, três, quatro, cinco, comigo seis. Aí daqui a pouco entrou mais dois, né? Oito. Eu digo, opa, já estamos mais representados, né? Fiquei tão feliz com aquilo que eu disse, poxa, que legal, né? Eram homens, mulheres, crianças. Eu digo, que maravilha isso. Hoje, então, eu já não me vejo sozinha num lugar. Então eu acho que tudo isso que eu fiz de nunca ter me privado de ir em qualquer lugar, eu acho que isso foi um diferencial. Tipo, não estava impondo a minha presença, mas estava me fazendo presente, simples assim. Exato. Exato. Eu também sou bem assim, graças à minha mãe, na verdade. Né? A minha mãe, por mais que não teve todos os benefícios, eu posso dizer assim, do que eu tive, né? De poder viajar, de poder ir para outros estados, né? E obviamente que a minha avó sofreu muito mais preconceito que a minha mãe muito, muito mais do que eu, né? Não quer dizer que eu não sofra preconceito, né? Mas esse lance da minha mãe sempre dizia duas coisas. Quando sai de casa, leva teus documentos e não te priva de ir nos lugares, Sim, né? Então, ou seja, eu sempre fui assim, né? Então, se eu quero ir naquele lugar, eu vou naquele lugar e dou um jeito de ir naquele espaço, naquele lugar. sim, sim. Eu E, acho que tá certo. E é isso que as pessoas têm que fazer, tem que parar com essa história de achar que não é para mim. Por que que não é para mim? É isso que eu não consigo entender. Aí deixa eu mandar um beijo pro Renato, lá de Niterói. Renato, beijo pro Fabrício. Ai, Jesus. Que que tanto legal, muita gente. tem bastante gente. Olha só, e é isso que as pessoas têm que fazer, né? Eu me lembro que uma vez eu escutei, aliás, eu li uma entrevista da Thaís Araújo
E ela falava exatamente nisso. Ela disse que uma noite ela saiu para jantar com o Lázaro. Chegaram no restaurante, então sentaram, que daqui a pouco elas olharam para os lados e não viram mais ninguém, né, de negro, somente eles. Mas eles estavam ali. Eles tinham que iniciar esse processo. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Alguém tem que começar, Exatamente. né? Exatamente. Alguém tem que começar, Exatamente. senão a coisa não vai para frente. E assim, eu hoje, né, tendo a escola de modelos e tal, eu não vejo nenhum tipo de resistência a mim. Não vejo. Eu vou te dizer que a grande maioria dos meus alunos são brancos. A grande, Uhum. né? E eu faço questão, por exemplo, de eu mesma atender, eu mesmo falo com os pais, eu digo, eu explico 1000 vezes se necessário for, sabe? Porque eu acho que essa profissão ela é um tanto quanto ilusória. E aí, infelizmente, como em toda profissão, e a gente sabe disso, existem os maus profissionais, né? Claro. E nessa profissão parece que tem mais que as outras. A sensação que eu tenho é essa, talvez por trabalhar dentro dela. Então, eu tenho muito cuidado, porque eu sei que muitas pessoas, meninos e meninas, às vezes têm aquele sonho, né, de ser um modelo. E tu lidar com um sonho das pessoas é algo muito sério, né? É algo sério, não é brincadeira, não é para brincar com o sonho das pessoas, é para ajudar. Então, eu tenho todo esse cuidado de falar de como funciona de verdade na escola, os módulos, o que é isso, o que é aquilo, para que os pais tenham total confiança, né, para poder inscrever seus filhos no curso. E assim tem Claro. certo, sabe? Eu gosto de ter essa troca, porque eu também sou mãe. Claro. Já sou avó e eu sei qual é a preocupação de um pai e de uma mãe quando vai levar um filho, por exemplo, uma escola, para um curso, qualquer coisa. Entende? Sim. Então, a E, preocupação que tem, eu também já... e, e é a tua primeira, aonde que é a tua escola, como é que é essa escola, e se é só tu de diretora de uma escola de modelos negra do Rio Grande do Sul, ou de Porto Alegre, Eu acho que sim. Eu acho que sim. de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não tem nenhuma outra pessoa, pelo menos que eu tenha conhecimento, tá? Que eu tenha conhecimento, acho que não tem. A minha escola fica ali na Barros Cassal, quase esquina com a Voluntários, né? Porto Alegre, sim, geralmente escola mesmo de modelo, eu acho que é só a minha. Existem produtoras que também dão cursos de modelo, né? Entendi. Sou sozinha na escola, não sou só eu que dou aula. Eu tenho outros professores que dão os seus módulos, né? Porque uma Claro, claro, claro. ela não é feita só de passarela, né? Vai para lá, para cá. Ela tem que ter outros módulos que complementam o curso. Então sou eu e mais 5 professores no momento, né? Eu acabei de formar a turma no sábado passado, uma turma bacana, assim. Até porque, assim, com a pandemia eu tive que diminuir bastante o número de alunos. E tem um outro diferencial que eu acho que acontece na minha escola, que eu procuro sempre trabalhar, ao invés de quantidade, eu gosto da qualidade. Então, não me Certo. interessa, por exemplo, eu ter uma aula com 30 alunos. Não me interessa porque eu não vou conseguir dar atenção devida para todos. Então, eu prefiro ter menos alunos e poder dar atenção para todos, né? Porque às vezes o aluno tem mais dificuldade nisso, às vezes tem mais naquilo, tem os que são muito tímidos, que custam, né, a perder a timidez, então tu tem que ficar mais em cima. Aí, por exemplo, chega o professor para dar o módulo de expressão corporal, por exemplo, chega a Renata. Aí eu digo, ó, Renata, dá uma focada na aluna tal, assim, que ela, né, é um pouco mais tímida, né? E aí a gente conversa, e aí o professor pergunta, o que tu quer que eu foque em alguém? Tem alguém que precisa mais de atenção? Então, existe toda uma preocupação da equipe inteira, não é só minha,
E isso é uma coisa Claro. bacana, porque a confiança, para a gente poder trabalhar em paz, a confiança é extremamente importante. Então, eu confio, por exemplo, os alunos da escola, eu confio nas mãos desses professores, porque eu sei exatamente como eles trabalham. Claro, com certeza. Com certeza, é o diferencial. A Wanda Martins, ela fala, né, que futuramente a gente vai mudar esse cenário. E eu acredito que a gente está em uma evolução, né, desse cenário da questão racial, da questão do racismo. Não, claro que não deveria ser os únicos, mas a gente tem 5 vereadores negros, vereadoras e um vereador, né, negro em Porto Alegre. Então isso já é uma evolução e espero que continue, né? Agora, falando sobre essa questão de negros, eu acho assim, eu acho que tudo tem o seu momento. Esse gatilho do negro se candidatar, do negro entrar para a política, ele é um gatilho que começou agora. Ele despertou agora. Né? Sim, sim. Despertou agora. Então, eu acho bacana, por exemplo, existe... as pessoas às vezes dizem assim, mas negro não vota em negro. Mentira. Sim. Agora a gente prova que é mentira. Tá? Mulher não vota em mulher. Não é bem assim. Eu acredito que vota. Eu acho Sim. que está faltando ainda mais mulher na política. E mulheres. Não estou dizendo mulheres negras. Sim. Né? Eu acho que a mulher ela faz muita diferença na política porque ela tem um outro olhar. Eu posso dizer até que é um olhar mais materno, digamos assim, né? Então eu acredito que nós estamos aí num processo e vamos ver se isso vai acontecer. Espero que sim, que nas próximas eleições nós tenhamos mais mulheres eleitas, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Para senador, não sei. Para governador, não sei. Mas, enfim, eu acho que nós vamos ter. Né? E nós tivemos nas últimas eleições, salvo o melhor juízo, teve o Alceu de Deus Colares, que foi prefeito foi prefeito e governador, e nós tivemos, não sei se teve outro, que concorreu, teve o Márcio Chagas, que agora entrou na live até. O Márcio. Que concorreu. Beijo, Márcio. Que concorreu. E o Márcio Chagas, ele fala algo que é muito bacana. Não, aliás, ouvi, né, dele, que o negro no futebol, por exemplo, o negro do futebol, ele só é protagonista dentro das 4 linhas do futebol. Sim. Ou seja, o cara saiu daquela linha, das 4 linhas do futebol, ele não vira absolutamente mais nada. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas dentro daquela esfera do futebol, não há. Então, isso que o Márcio traz, eu sempre converso com as pessoas sobre isso. Olha, o Márcio Chagas, ele fala exatamente isso, e é isso. Cadê o protagonismo das pessoas negras nos espaços de poder? Pois infelizmente não tem. Não. Nós não temos um dirigente, por exemplo, de clube negro. Não temos. Eu acho que no Internacional tem uma mulher negra. Se não me falha a memória, conversei com o Márcio um tempo atrás, se ele tiver ainda, ele pode me escrever para nós aqui. Mas aí, menino. Mas tinha um tempo atrás uma única mulher negra. E o que a Elis fala é fato ali, Elis Cunha. Temos que ter mulheres na política. Também temos. Temos que ter as mulheres negras, com certeza, e também temos que ter as mulheres de forma geral. Sim. Né? É o que falta bastante. E aí vai vir pessoas que vão concorrer para deputado estadual, para deputado federal, e a gente tem que fazer. E a gente vota sim em pessoas negras. Eu, Leandro, em que pé já tem apoiado outros momentos pessoas brancas, né? A gente vota sim em pessoas negras. Tanto é que nós temos vereadores negros, vereadoras, né? E eu acredito que a partir de agora terão outras pessoas negras também nesses espaços. Exatamente, porque esses vereadores, jovens vereadores, foram o grande marco. Bem, nós tivemos anterior, por exemplo, eu em 86, quando eu fui Miss, o Colares era prefeito.
Era o Colares, o prefeito de Porto Alegre. Mas nós tínhamos o Colares. Isso. Tem aquele ditado que diz que uma andorinha só não faz verão? Exatamente, exatamente. Né? O Colares, depois ele foi governador. Um Colares, único. Isso. Agora, na Câmara de Vereadores, nós temos 5 pessoas. 5 negros, 4 mulheres e 1 homem. Mas já são 5. Aí, esses 5, eles já fazem o verão. Entende? Claro, com certeza. É assim vai, porque aí as pessoas, elas começam a se ligar e a ver, pô, olha lá, eu tô lá na Câmara de Vereadores. Exatamente. Eu tô ali na Assembleia Legislativa. Eu tô sentado no gabinete do governador. Tu entendes? Mas é isso que precisa acontecer. Só que para isso acontecer, as pessoas precisam se candidatar. Exatamente. Não tem outra forma. Exatamente, exatamente. A Carluce, ela falou do senador Paim. Paulo Paim, que é o nosso senador. Sim, é um senador muito forte, que está no Senado e sempre teve como sua bandeira há muitos anos social. Sempre. Né? E ele faz, não interessa o partido, né? Porque hoje a gente não pode elogiar as pessoas, porque se eu elogio, ele é do PT, mas se eu elogio, aí eu sou de esquerda. Aí se eu elogio outro, eu sou de direita, eu não sou de nada. Eu sou eu, né? E é isso. Mas ele faz um bom trabalho quanto a essa questão. Ele está sempre preocupado em melhorar a vida do negro. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Tem uma pessoa preocupada com isso, tem uma pessoa que faz, tem uma pessoa que faz acontecer. Né? Exato. Isso é algo muito importante. Então, quando as coisas são bacanas, a gente precisa aplaudir, não interessa o lado. Né? Exatamente. A gente quer, nós brasileiros, né, e gostamos tanto de encher o peito, por exemplo, dizer, nós somos brasileiros quando o Brasil ganha a Copa do Mundo. Mas a gente tem que ser brasileiro todos os dias para poder ter um país melhor. Do contrário, é uma falácia. Então, assim, se o lado de lá fez uma coisa bacana, poxa, vou buscar para o lado de cá para complementar o que eu posso fazer também. Se o lado de cá fez, o outro lado também, sabe? É assim que se constrói. Não, essa questão, por exemplo, que existe hoje, essa polarização, ela é muito chata, porque isso é um ranço. É um ranço. Ninguém aguenta mais essa polarização. Está muito chato isso tudo. A gente quer soluções para os problemas. Aí a gente está vendo, por exemplo, educação. Gente, a educação, houve um desmonte na educação. Por favor. E aí todo governante, não tem um que não fale. Porque minha plataforma é educação, saúde, saneamento básico. A história, eu acho que eles decoram esse texto, sabe? Exatamente. E todos falam a mesma coisa, mas a educação eu vejo que ela nunca é prioridade. Talvez ela tenha sido uma prioridade no governo do Colares. Mas depois, dificilmente ela foi uma prioridade. Então, a gente já está, eu acho assim, que a gente já está cansado de promessas vazias. Promessas eleitoreiras, promessas para ganhar voto, promessas, né? Para ganhar a eleição. A gente quer que essas promessas se concretizem. Chega de querer me enganar. Porque o que acontece com as pessoas que vão votar, com nós, eleitores, porque a nossa arma é só o voto. A gente já vai sem motivação nenhuma. Porque a gente sabe que aquele discurso ali foi um discurso para ganhar a eleição. E que depois de eleito não será aquilo tudo. Então, isso é uma coisa que desmotiva. E aí as pessoas não entendem. Mas por que as pessoas não se interessam tanto por política? Por isso. Porque tu perde a motivação. É o que o Sampaio está dizendo, que é o texto, é o discurso decorado. Exatamente aquele discursinho decorado, todo mundo fala aquele discursinho, tá tudo certo. É isso. Né? As pessoas, elas parece que elas não sabem falar outra coisa senão esse texto aí que eu pelo menos eu escuto há anos, né? Sim. Pelo amor de Deus.
te mandar um beijão da Letícia Lemos, colega advogada, que é tuazaça. Ela entrou agora na live ontem. Eu estava falando, a hora que compartilhamos lá, que a gente ia fazer a live, ela foi a primeira a falar, eu sou fã da Daisy Nunes. Inclusive, ela está falando no rádio agora. Ouve o rádio. Ah, No momento que a gente estava falando na Gaúcha. Ah, sim. Muito bacana a entrevista ontem na Gaúcha também. Ah, foi legal, porque pude recordar um pouco da minha infância. Foi legal, foi bom. Eu lembro que ontem na Gaúcha falaram da questão do concurso do Rio Grande do Sul. Teve uma parte muito engraçada que agora esqueci que aconteceu. Não vou lembrar, mas foi muito engraçado. Mesma coisa, hoje eles falaram também, daí estava bem no final, de projetos sociais. Tu tens teus projetos sociais? Tenho vários. Na verdade, eu apoio vários. Eu apoio todos os projetos. Só deixa eu responder aqui pro Renato, que o Renato falou uma coisa aqui que é verdade, né? A gente sabe por que não se investe em educação. E aqui ele diz, se eles educam, eles não serão mais votados. Isso a gente sabe, né? Exatamente. Mas se o Brasil almeja um dia, se é que almeja, ser um país de primeiro mundo, é melhor começar a pensar em educação. É melhor, né? Mas exatamente isso, eu não sei se pensa isso. Porque é mais fácil. Quando tu tem boa parte da população de ignorantes, é mais fácil tu manobrar. Isso é fato. Claro. Né? Claro. Quem tem educação, quem consegue pensar, é mais difícil tu manobrar, né? Porque vai ter opinião e aí fica mais complicado. Mas eu não sei, eu acho tão pequeno isso, né? Porque tu não vai ser presidente ou, sei lá, governador ou prefeito pro resto da vida. Né? Claro. É porque a gente não vive numa ditadura, a gente vive numa democracia e é preciso que o poder troque de mãos. Não é possível que fique na mão de uns por muitos anos, né? Por muito tempo. Então, é necessário, sim, essa troca de poder. Eu acho que é salutar. Essa troca, porque vem novas ideias, né? São novos projetos, novos ares. Eu acho muito salutar. Eu tenho um projeto que eu sou madrinha há 8 anos. Desde que eu comecei a escola, olha só. Eu fui contactada pela Miriam, ali em Sapucaí do Sul, é o projeto. E o nome do projeto chama-se Projeto Debutantes. Por que a Kelly Matos falou ontem? Ela falou porque eu levei essas debutantes na rádio, para que eles conhecessem como é que é rádio, como é que se faz rádio, né? Enfim, e a Kelly nos recebeu, o Maurício Saraiva nos recebeu, o pessoal do Pretinho Básico nos recebeu, a Sara Lopes, enfim, uma galera. Receberam as meninas e, sabe, tiraram fotos e conversaram com elas. E elas saíram dali encantadas com todo aquele carinho, com toda a atenção que tiveram. Então, foi muito bacana. E esse projeto, claro, como todo projeto, ele tem as suas regras, não é? E não é um projeto que faz um baile somente. Ele é um projeto que a gente trabalha com essas meninas durante 6 meses. O que a gente faz com elas? A gente monta oficinas. Teve um ano que a gente conseguiu montar várias oficinas, assim. E oficinas muito bacanas, assim. Eu consegui, por exemplo, uma grande amiga, parceiraça, assim, uma pessoa que eu adoro, a Eliana Colognese. Eu consegui que ela fosse lá no projeto para ensinar as meninas a fazer acessórios. Teve uma outra que foi ensinar a fazer cupcake. Teve uma outra que foi ensinar sobre finanças, né? Como gerir o seu dinheiro, como é que deve fazer. Enfim, conseguir parceiros, por exemplo, para montar mesa de doce para elas no baile. Outras pessoas que fizeram toda a decoração do espaço. Então, assim, a gente se mobiliza, né? E para que essas meninas possam participar do projeto, que geralmente são meninas em estado de vulnerabilidade, elas precisam, no mínimo, estar estudando, né? Sim. É inadmissível que não esteja na escola.
E depois elas precisam, entre outros, né? Outros requisitos, e depois elas precisam também participar das oficinas. Porque tem muitas meninas que elas entram no projeto num primeiro momento e quando elas começam a ser cobradas, elas começam a pedir. Entendi. E a gente, então elas têm assim, no máximo elas podem ter 3 faltas. E se elas não justificarem essas faltas, elas automaticamente são desligadas do projeto, né? Entendi. O que me deixa muito triste, porque a gente quer ajudar todo mundo, né? Mas a gente também só pode ajudar quem quer se ajudar. Fica difícil tu ajudar uma pessoa que não quer, que não se permite ser ajudada. Mas, de qualquer forma, eu fico triste, porque eu sei que depois ela pode se arrepender, né? Claro. De não ter participado do projeto, enfim, de não ter ficado conosco. Mas a gente, o ano passado, obviamente, não teve, né? E nem esse ano. 2 anos já sem poder tocar o projeto, porque, querendo ou não, a gente aglomera, tem muitas coisas que a gente faz que é grupo, né? São meninas, e a gente nunca sabe a quantidade de meninas. Às vezes a gente começa com 30 e poucas e a gente termina com 11, 15, depende. Né? Então, fica difícil esses anos. Acredito que o ano que vem a gente consiga retornar com o projeto, né? Espero. Deise, maravilha. Na verdade, está chegando ao fim já, falta 2 minutos para acabar a live. Ai, Jesus! Né? Falo. Eu confesso que fiquei muito, muito, muito feliz. Tem várias pessoas que te mandaram beijos e abraços, né? Agradeceram essa live, esse bate-papo, na verdade. Obrigada. E eu sou muito honrado, né, por fazer parte aí da última live da Comissão de Direitos Humanos do ano, se não me falha a memória. Né, e fechar, se Deus quiser, com chave de ouro aí. Arrasamos, então. Obrigado. Obrigada eu. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada pelo carinho, pelo tempo que vocês, né, tiraram para ouvir essa tagarela aqui falar. E obrigada, viu, Leandro, mais uma vez pelo convite. Foi um grande prazer poder falar aqui nesse espaço tão importante. E na verdade, a gente pensou em fazer alguma pessoa fora da área jurídica. Né? E aí, a hora que eu fiz a proposta para o Dr. Rodrigo Pugina, professor Roque Requisigo, eles falaram, meu, maravilha. Aí não deu, a gente não conseguiu naquele primeiro momento, né? Um tempo atrás aí, a gente ia fazer. Enfim, a gente conseguiu agora. Então, só tenho a agradecer mesmo. Imagina, obrigada eu. Foi um prazer. Obrigado. Até mais, então, pessoas. Boa noite. Boa noite. Vou concluir com uma música que tu gosta bastante, né? Que tinha me comentado. Que é o Bêbado Equilibrista. Adoro. Obrigado. Até mais. Me lembrou, Carlinhos.